Graça e paz a todos os irmãos amados. É uma alegria poder, nessa manhã de domingo, trazer aí a ministração do conjunto de parábolas 9, que nós estamos estudando na classe dos jovens e na classe do discipulado. Quero agradecer muito ao irmão Lucas Vicente e a sua esposa Vivian pela oportunidade de podermos trazer esse estudo. E nós vamos hoje falar sobre o tema sobre a abnegação em Cristo, né? Ou o preço do discipulado. Nós já estudamos, né, o Lucas já trouxe vários estudos, né, desde os primeiros sermões e parábolas de Jesus, e hoje nós estamos estudando o conjunto de parábolas 9, que corresponde aos textos contidos no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 7, do capítulo 14, versículo 7. Nós já estudamos os primeiros lugares e a grande ceia, que foi o tema da aula passada, proferida pelo irmão Lucas. Então, hoje nós vamos estar estudando os versículos de 26 a 33, relativo aí à abnegação em Cristo. E existem outros estudos que virão na sequência, né, até cobrir todas as sermões, parábolas e discursos de Jesus contidos nos 4 evangelhos. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, para nós podermos todos ser edificados. Eu não tenho muito costume de gravar aulas, na verdade é a primeira aula que eu estou gravando, porque normalmente eu ministro as aulas ao vivo, né? Mas queira Deus que vocês possam aproveitar e também meditar na palavra, né? Porque coisa boa é a gente poder estudar a Bíblia. Antes de começar propriamente o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que Tu nos permites viver, pela alegria de termos, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito conosco, nos ajudando, nos caminhando ao conhecimento da Tua palavra. Que não seja o Rômulo que aqui esteja falando, Pai, mas que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, a começar pelo meu, Pai. E que toda a honra e toda a glória sejam única e exclusivamente para Ti. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos começar a trabalhar, né, o texto aí de Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 33. Né? Dando um rápido preâmbulo, antes da gente fazer a leitura propriamente dita do texto, mas esse texto foi proferido numa das viagens de Jesus, em que ele já estava indo a caminho de Jerusalém, e Jesus estava circundado de grande número de pessoas, de uma grande multidão. E Jesus conta, né, ele havia acabado de contar a parábola do grande banquete, que foi tema da aula passada do irmão Lucas. Se algum amado não tiver tido a oportunidade de assistir, todas essas aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. Vocês podem oportunamente assistir também essa aula. E essa perícope ela é composta basicamente de 3 partes. Né? A primeira parte, entre os versos 26 a 27, que Jesus fala acerca do preço do discipulado, da negação nossa em relação às coisas, e duas parábolas que comparam essa negação, né, com o planejamento que é feito tanto na construção de uma torre, quanto na preparação de uma batalha em que o rei haveria de empreender. Então, todos esses textos eles estão ligados, falam sobre o mesmo tema, que é a abnegação em Cristo, ou o preço do discipulado, ou aquilo que realmente importa em nós quando nós decidimos caminhar com Cristo e sermos os seus discípulos. Então, vamos passar a leitura do texto.
eu estou usando a Nova Versão Internacional para essa leitura. Diz assim o texto: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Continuando. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com seus 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, meus amados, nós vamos trabalhar cada uma dessas três partes separadamente e depois vamos tirar uma conclusão do texto como um todo. Então, o primeiro versículo, o que nós vamos estudar, 26, diz, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, estritamente falando, odiar é uma coisa que soa mesmo meio esquisita para nós. Como é que eu vou odiar minha mãe, meu pai, meu irmão, meus filhos e até mesmo a minha própria vida? Jesus usa um discurso que pode soar para nós até de maneira antinatural e contrária àquilo que nós entendemos da humanidade e do Evangelho. Como é que nós que somos cristãos, e a marca do cristão é o amor, Jesus usa esse termo aí, odiar. No primeiro momento pode causar dúvida, mas é sabido que uma coisa que é amada e a outra é odiada das Escrituras, não é a mesma ideia que a gente tem hoje em dia, entre amor e ódio, é igual a foto que tem aí, mostrando o rapaz com os punhos cerrados. Mas está mais relacionado à questão da preferência, aquilo que a gente dá mais valor, qual é aquilo que tem a primazia, a preferência. Então, a ideia de amar e odiar está relacionado a isso. Aonde que está o seu coração? Ou o que você dá mais importância? Ou a quem você mais prefere? Jesus está colocando aí, quem que vocês preferem ter ou seguir? Os seus familiares ou a mim? Então, a questão é aquilo que a gente dá valor e aonde a gente coloca a nossa consideração, o nosso afeto maior. Jesus mesmo falou, quando um dos discípulos que ele chamou que o seguisse, falou o que para ele? Não, Jesus, deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe, e depois eu vou segui-lo. E a gente sabe que a resposta que Jesus falou, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Eu já ouvi uma explicação que aí não era o caso que o rapaz tinha acabado de perder o pai dele. O cara estava indo para o velório e Jesus chamou ele para ser discípulo. Não, ele está falando assim, deixe meus pais primeiro morrerem, quando eu for mais velho, aí eu vou seguir o Senhor. Tem muita gente que às vezes também fala isso, deixa eu primeiro aproveitar a minha vida, deixa eu primeiro aí gozar as coisas, fazer aí curtir a vida conforme o pessoal entende que é correto na mocidade. Quando eu já estiver mais velho, aí eu me converto, aí eu sigo a Jesus. E, na verdade, o fato de a gente seguir a Jesus, a pessoa até pode fazer isso, se a pessoa quiser correr o risco,
Desde que ela se converta, né, 5 minutos antes dela morrer, tudo bem, aí ela pode até correr esse risco. Agora, como a gente não sabe quando a gente vai se encontrar com o nosso Criador, eu acho que é muito arriscado a gente ficar procrastinando, ficar adiando uma decisão tão importante como receber a Jesus e segui-lo, né, como Senhor e como Mestre. Então, a questão de pai e mãe, né, e outras relações familiares que Jesus usa nesse texto, né, são assuntos que então existiam, né, e a profissão do Evangelho era capaz de deixar o homem em desacordo com seus parentes mais próximos. Jesus mesmo falou, né, vocês pensam que eu vim trazer paz, né? Eu vim trazer guerra, né? Mesmo porque Jesus falou, né, que os pais entregariam os filhos entregariam os pais, né? Justamente porque quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador, é uma decisão muito radical que a gente toma na vida. Né? Significa abrir mão de muitas coisas, significa confrontar um mundo pecaminoso, né? Confrontar o erro, confrontar aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Né? Quando a gente toma essa postura, naturalmente haverá retaliações, né? Retaliação do mundo, da carne e de Satanás, né? Que é o nosso maior inimigo. Então, a radicalidade de servir a Jesus significa realmente abrir mão de tudo aquilo que é importante para as nossas vidas. Né? Daí Jesus coloca as coisas de maneira assim tão forte, tão dramática, né? Conforme nós lemos aí no versículo 26. Exige do discípulo uma renúncia e uma entrega total. Não adianta servir a Jesus, né, assim, com perdão da palavra, meia boca. Né? A gente tem que servir a Jesus, né, e ser realmente seu discípulo de maneira integral. Né? Já o versículo 27, Jesus coloca, e aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Né? Aí tem a ver com a questão também da renúncia. Né? Carregar a cruz, né, é um tema recorrente. Jesus já havia comentado isso lá em Mateus 26, né, Mateus 16, 24 e 26, também do texto de Marcos 8, 34 e 38 e Lucas 9, 23 a 26. Né? É um texto de seguir a Jesus, tomar a cruz, né, a renúncia, é um texto recorrente, porque Jesus sabia que muitas pessoas que se chegavam a ele, né, no seu ministério terrestre, estavam procurando talvez um libertador militar, ou alguém que desse pão, né, para eles, quando Jesus multiplicava o pão e o peixe, ou desse alguma palavra de consolo, mas parava por aí. Né? Não dava um passo adiante, né, igual de Pedro, né, e dos demais apóstolos que largaram as redes e os seguiram quando Jesus os convidou para serem pescadores de homens. Né? Então, se alguém quiser vir após Jesus, tem que negar a si mesmo, né? E tomar a cruz e segui-lo. E isso todos os dias. Né? É uma decisão que a gente toma diária. Né? Não adianta eu fazer isso, ser um seguidor de Jesus só no domingo, né? Quando a gente podia ir presencialmente para a igreja. Né? Mas é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Né? E Jesus completa, né? Porque aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a ele, de fato vai achar. Né? E Jesus completa nesse texto lá de Lucas, né? Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida, né, ou de sua alma, como tem algumas traduções? Uma vez eu ouvi um pregador que dizia que quando a gente começa na nossa caminhada cristã, todos nós recebemos uma cruz, igual a essa que tem aí na foto, né? E a gente vai seguindo a Jesus. Só que essa cruz ela é pesada, ela é incômoda de carregar, né? E muita gente, ao longo do tempo, né, vai pegando, olhando aquela cruz, poxa, mas a cruz aqui é tão grande, né? E dá uma serrada na cruz, um pedaço dela, né? E vai mastigando ela um bocado, tira um pedaço dela, e a cruz vai ficando mais leve de carregar, né? Afinal de contas, você está tirando um pedaço dela. Porém, numa certa hora da caminhada,
existe um vale que tem que ser transposto, né? Um abismo que tem que ser transposto. E aquelas pessoas que têm a sua cruz íntegra, né, colocaram aquela cruz entre os dois vãos do abismo e conseguiram passar para o outro lado, né? Ao passo que aqueles que cortaram a sua cruz, né, diminuíram o tamanho dela, a cruz não era suficientemente grande para poder vencer aquele vão que separava os dois lados, né? Então isso faz uma alusão justamente ao momento em que nós vamos nos apresentar diante de Deus, né? Uma visão até escatológica. Como é que nós vamos nos apresentar quando a gente tiver que transpor o val da morte, né? Quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para a eternidade, né? Então é muito importante que a gente mantenha a nossa confissão de fé íntegra, né? Realmente seja o levar a nossa cruz, né? E seguir a Jesus um ato contínuo na nossa vida, sabendo que nada nesse mundo compara ou vai se comparar à glória e às bênçãos que nós teremos na eternidade. Ainda no versículo 27, né? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo, né? Então, o discípulo tem que despojar, né, da sua vida e encarar a sua vida, a sua própria vida e a boa nova, né, do Evangelho, colocando ela no centro do seguimento a Cristo, né? Seguir a Cristo, ele traz consequência e traz perseguição. Por isso que muita gente que começou a seguir a Jesus num certo momento, depois se escandalizou e abandonou a Cristo, né? E a situação era muito comum na igreja primitiva, em que havia muita perseguição, né? O próprio carta aos Hebreus, né? A carta de João, né? As 7 igrejas do Apocalipse, era um incentivo para que eles não abandonassem a fé cristã e não retrocedessem, né? E voltassem às suas antigas práticas, mas que eles pudessem perseverar, né? E Jesus diz que nós passaríamos e passaremos por provações por amor a Cristo, né? O próprio Cristo foi assim, né? Tem a história do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, né? Então, Cristo nos alerta que nós devemos perseverar até o fim, né? Não adianta seguir a Cristo um dia só, conforme eu falei, ou durante um período da vida, mas devemos fazer isso como um estilo de vida, né? A cada dia da nossa vida. E para a gente conseguir ter êxito nessa tarefa, né, nós devemos desenvolver qualidades de um discípulo, né, na nossa vida, né? Então, a primeira qualidade que tem que ser evidente na vida de um discípulo, de uma pessoa que se propõe a seguir a Cristo, é que o amor dele deve ser maior e a única paixão que consome a sua vida, né? Então, qual é a minha maior paixão e qual é o meu maior amor, né? É por Cristo Jesus? É pela obra dele? Ou por outras coisas, né? Cristo Jesus é só um acessório ou só uma parte? Aonde que está Cristo na nossa escala de valores, né? Então, Jesus diz que nós devemos colocá-lo até antes de nós mesmos, porque ele fala aquele que não negar a si mesmo, né? Além de ter negado pai, mãe, né, filhos, etc., né? Então, a gente não pode amar a nós mesmos mais do que a Cristo, né? Devemos ser obedientes, né? A obediência talvez seja uma das coisas mais difíceis na vida do cristão, né? Como muitas vezes é difícil obedecer, porque obedecer significa, em última instância, meus amados, negar a nossa própria vontade, né? E essa sociedade que a gente vive hoje em dia, em que busca satisfação a todo preço, ela não está muito disposta a negar, mesmo porque a maior parte das pessoas dizem assim: você tem o direito de ser feliz, você tem o direito das suas escolhas, siga o seu coração, né? Isso é o que a grande mídia fala, que os filmes falam, que a literatura humanista fala. E quando Jesus fala que a gente tem que negar a nós mesmos, ser obediente, isso soa estranho, né, nesse nosso mundo. Mas a palavra deixa muito claro isso, né? Que nós devemos, de fato, ser obedientes e negar a nós mesmos, né? Devemos permanecer firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos mantém no centro da vontade de Deus, né? É aquilo que nos dá o norte, que nos repreende, que nos orienta, que traz luz para o nosso caminho, né? Como diz lá o Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho, né? Então é muito importante a gente nunca abandonar a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Devemos ter sempre o desejo de orar, né? Estar em comunhão com o Senhor, pedir para que o Senhor trabalhe no nosso coração, apresentar diante dele as nossas dificuldades, né? Quantas vezes é difícil a gente negar a nós mesmos, ser obedientes, mas que nós possamos ter a humildade de apresentar isso diante do nosso Deus. Porque Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos inconstantes, mas se houver um desejo no nosso coração de servir a Cristo, de ter em Cristo Jesus a nossa maior amor, a nossa primazia, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração para que isso de fato aconteça, não é, meus amados? Então, nós devemos também, em função disso, né, dar frutos, né? Qual é o fruto do meu discipulado com Cristo? Né? O que eu tenho apresentado diante de Deus? Quais são os frutos que provam que de fato eu amo a Cristo, que eu nego a mim mesmo, que eu tomo a minha cruz e sigo a Cristo a cada dia, né? Então eu posso avaliar como está o cumprimento, né? Como é que eu estou cumprindo essas ordenanças de Cristo em função dos meus frutos, né, meus amados? Que a gente possa ter esse discernimento, né? E se nossos frutos eles não estão bons, que a gente também possa rasgar o nosso coração diante do nosso Deus e apresentar a Ele as dificuldades que a gente tem na caminhada, né? Também devemos orar para que sejamos capacitados pelo Espírito Santo. É certo que a caminhada cristã é difícil. É certo que as dificuldades que nós temos são muitas, mas é certo que Cristo ele tem o máximo interesse em que nós alcancemos a vitória. Por isso, é muito importante que a gente não desanime, que a gente a cada dia tome essa cruz e siga, tendo sempre os nossos olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, conforme se encontra lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Bom, vamos agora, pessoal, trabalhar a segunda parte, né, da nossa perícope, que é o texto da parábola do construtor e do rei guerreiro, né? Então, Jesus apresenta, nos versículos anteriores, o preço do discipulado, e ele dá dois exemplos para ilustrar justamente o preço desse discipulado, né? Mostrando claramente que o quê? Que para nós sermos discípulos de Cristo, nós temos que ter uma vida planejada. É muito interessante isso, porque as duas parábolas, a gente vai ver, elas têm em comum a questão do planejamento, né? Então, essas duas parábolas, o contexto que Jesus conta isso, né, recapitulando, foi a viagem dele da Galiléia para Jerusalém, né? E essa grande multidão que o acompanhava, né, talvez eles tivessem uma concepção errada do que era seguir a Cristo, né, conforme eu falei. Talvez eles imaginassem que fosse Jesus um rei político, né, um governador terreno, alguém que fosse derrotar os romanos, né, quando eles chegassem em Jerusalém, se proclamasse rei, né, ia estabelecer o seu reino ali, ia restituir a glória aos judeus, né, na forma de um rei. Mas Jesus conta essas parábolas, né, e esse texto justamente para preparar aqueles discípulos que o seguiam do que significava de fato ser cristão e de fato um seguidor dele, né? E essa viagem que Jesus faz para Jerusalém tinha, na verdade, um propósito completamente diferente do que aquele povo pensava, né? A gente vai ver, né, na sequência que Jesus em Jerusalém ele seria traído, preso, torturado, julgado e executado, né, pelos romanos ali, sendo morto na cruz do Calvário. Justamente diferente dessa visão triunfalista, talvez que alguns tivessem, que Jesus ia ali instituir um reino militar, um reino secular, né? E em determinado momento, então, dessa ida dele, dessa viagem, ele conta, né, sobre esse texto do discipulado, e essas duas parábolas elas são muito importantes para exemplificar esse ensino. Então, a primeira delas, né, vou relê-la. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem irão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, como resumo da parábola, né, conta justamente um projeto aí de engenharia, né? Eu agora, como engenheiro civil, né, eu tive uma matéria na faculdade que foi justamente sobre orçamento, né, preparação de orçamento de obra. E por incrível que pareça, meus amados, é uma tarefa bastante complicada, viu? Muito difícil. Assim, eu imaginava que era uma coisa bem mais simples do que de fato é, né? As várias tabelas, as várias composições de preço, para você calcular, por exemplo, corretamente, né, os materiais, as perdas, calcular a hora que você vai adquirir cada uma daqueles insumos, né, calcular, por exemplo, o BDI, né, que são os benefícios diretos, né, da obra, né, para você poder calcular o lucro, né? Então, isso aí é uma tarefa difícil, né? Uma tarefa que exige planejamento e, na verdade, os engenheiros, por exemplo, orçamentistas, eles só trabalham com isso, de tão especializado que eles ficam, né? Então, esse planejamento, né, é muito importante, porque a gente sabe que se você não planejar uma coisa, né, um certo objetivo nunca vai ser alcançado, né? E para a gente programar esses objetivos, a gente tem que fazê-lo de forma estruturada, né? Então, Jesus ele cita essa parábola do construtor da torre justamente porque ele compara, né, a maneira em que as pessoas realizam o seu projeto, né, os seus projetos pessoais, e faz uma correlação como nós devemos planejar a nossa vida espiritual. Mas pode ser esquisito, mas o que tem a ver a gente orçar ou planejar uma construção de uma torre com a vida espiritual? Pode parecer algo desconexo, mas não, meus amados. A vida espiritual ela tem que ser planejada justamente para aquelas metas dos discípulos, aquelas características que eu citei no slide anterior, possam ser alcançadas. De tal maneira que, ao final da nossa caminhada cristã, a gente não corra em vão, né? E não tenha risco de deixar a nossa torre incompleta, né? E por isso que tantas pessoas, creio eu, que começam na vida cristã e não terminam justamente porque não planejam isso de maneira adequada, né? Segundo dizem as estatísticas aí do IBGE, hoje em dia existem muito mais ex-cristãos evangélicos, né, do que cristãos evangélicos, pessoas que passaram algum dia por uma igreja, foram de alguma maneira discipuladas, né, mas não permaneceram fiéis àquele chamado, né? Então, mostra a importância que nós temos de planejar a nossa vida cristã para poder alcançar o objetivo que nós almejamos. Então, o que a gente pode aprender dessa parábola, né? Essa parábola ela é antecedida justamente por aquele texto que nós estudamos, né, que aquele que não carrega a sua cruz não me segue, não pode, sua cruz não me segue, não pode ser o meu discípulo, né? Então, é uma explicação, né? O que tem a ver o carregar a cruz, né, negar a si mesmo para ser o seu discípulo de Cristo com a questão da construção da torre, né? Mostra como o discípulo deve se portar, né? Qual é a nossa postura diante da questão de carregar a cruz, né? E essa parábola do construtor, justamente ela ilustra isso, né? O que tem a ver essa parábola com seguir a Cristo, né? Nós não devemos esquecer que a vida espiritual também tem que ser planejada, né? Não podemos agir sem pensar nas consequências, né? Caso contrário, ficaremos como um consultor citado por Jesus, né? Sem terminar o que começou, né? E ainda alvo de piada. Então, muitas pessoas às vezes escandalizam o evangelho, né? Ou até mesmo são motivo de escárnio, de não cristão, justamente porque não planejam a sua vida espiritual e dão um mau testemunho. Em última instância, né, esse construtor da torre, ele deu um mau testemunho, né? Quem sabe ele era um empreiteiro que planejou mal e não conseguiu terminar a torre, né? E todo mundo que passava ali, né, via aquela torre incompleta e o pessoal fala, nossa, o cara começou a construir e não conseguiu terminar. Então, é muito importante para que a gente seja discípulo de Cristo, a gente tenha esse planejamento da nossa vida espiritual, né? Para que nós possamos, de fato, ser bem-sucedidos na tarefa de nós construirmos a nossa torre espiritual, né, meus amados? E aí o que nós podemos ainda aprender, né?
que nós não devemos agir na base do coração para fazer as coisas de Deus, né? Tem muita gente que às vezes espiritualiza todas as coisas, né, relacionadas à fé cristã. Mas não, nós devemos, por exemplo, ter planejamento. O que significa ter planejamento, né? Vou exemplificar. Um horário para nós lermos a Bíblia, um horário para nós orarmos, o planejamento para nós jejuarmos, né? Compromisso que nós temos tanto com os atos de piedade quanto as obras de misericórdia, né? Como é que nós devemos encarar a nossa vida cristã? Em que patamar eu estou na caminhada cristã e aonde que eu desejo caminhar, né? Isso passa também pela santificação, né? Como é que está a minha santificação? Como é que está a minha caminhada cristã? Né? Isso tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser estruturado, e não deixar a vida levar, quando der tempo a gente faz, Deus aceita qualquer coisa. Não, meus amados. Uma coisa muito séria, o compromisso de servir a Cristo, de segui-lo, é uma decisão muito radical, né? Nós devemos agir pela fé, né? E ter cuidado para discernirmos se é ou não da vontade de Deus, né, aquilo que vamos fazer, ou se é apenas o nosso desejo, né? Então, que a gente possa ter essa inteireza de coração, para que a gente possa estar sempre colocando os nossos atos, a nossa vida, o nosso planejamento diante do Senhor e pedindo a Ele que esteja confirmando as nossas decisões, né? Devemos ter objetivos espirituais, né? E não podemos nos esquecer de manter os pés no chão. Também não tem sentido, meus amados, dizer assim, olha, eu vou jejuar todos os dias, eu vou orar 4 horas por dia. Não. Coloque metas, né, na sua caminhada cristã que possam ser realizadas, né? Metas que você possa ir aumentando. Igual, por exemplo, quem começa numa academia, tem procurado fazer um pouco de exercício na academia. Quando eu comecei a fazer, comecei com 10 minutos, né? Hoje em dia eu já estou conseguindo fazer 40, né? Mas fui aos poucos, a gente tem que se habituando, né? Colocando cada vez mais exercícios, aumentando o peso, a frequência, né? Para que a gente não desfaleça, não desanime, mas a gente consiga chegar a um objetivo que é ter, por exemplo, uma vida espiritual mais condicionada, né? Mais robusta, né? Devemos pensar também muito bem nas consequências de sermos discípulos de Cristo, né? Quais são as consequências que a gente assume, por exemplo, de ser discípulo de Cristo? Significa negar a nossa vontade, significa deixar de fazer coisas que a gente fazia antes, passar a fazer outras coisas que a gente não fazia, né? Responder com firmeza e também com amor aqueles que querem saber a razão da nossa fé, quer dizer, ter a palavra de Deus na nossa boca, né? Estar preparado para enfrentar as consequências, né, de servir a Cristo, as eventuais perseguições, escárnios que a gente pode sofrer. Então, a gente tem que pensar nas consequências, né, bem direitinho, para a gente não se escandalizar, né, não ser igual a parábola do semeador, né, em que várias sementes cresceram e depois foram sufocadas pelo sol, né, pelos espinhos, né. Por isso, muitas pessoas assumem o compromisso de seguir a Cristo, né, e quando as lutas vêm, elas desistem e voltam para trás, justamente porque não entenderam de fato o que é ser um discípulo, não entenderam de fato o que é ser cristão, não entenderam de fato o que é tomar a cruz e seguir, né? Então, nós, como cristãos maduros, que Cristo quer que nós sejamos, nós temos que ter o entendimento disso, ter o discernimento do que isso aí significa. Justamente por quê? Porque caso a gente não tenha esse entendimento, existe uma grande chance da gente ficar no meio do caminho e não conseguir atingir o nosso alvo, que é a suprema vocação em Cristo Jesus, né? E devemos pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão, né? Às vezes as pessoas tomam decisões apressadas, né? Às vezes na vida secular, às vezes na vida espiritual, e depois elas se arrependem, né? Porque não submeteram aquilo antes em oração à vontade do nosso Deus. Em relação à questão da parábola do rei guerreiro, né, que é a sequência que nós vamos ler, está lá em capítulo 14, 31 e 32, né? Nessa parábola, Jesus, né, fala de uma avaliação de uma estratégia militar, né, em que o rei estava prestes, né, havia um rei vindo, né, justamente já contra ele, já havia uma batalha aqui anunciada, não é? Em breve ele entraria numa batalha, numa guerra, e esse rei, na verdade, ele só tinha 10 mil soldados, né?
E a Bíblia informa, né, Jesus fala que esse rei que vinha contra ele tinha 20.000 soldados. Né? Então, como é que 10 é uma relação de 2 para 1? Como é que um exército menor poderá combater um exército maior? Né? E essa avaliação, né, ela precisa ser muito honesta, precisa ser muito pensada, precisa ser sincera, né, para que haja condição de você julgar se vai ter condição ou não de enfrentar o oponente. Né? Justamente, se não houver possibilidade de enfrentar, Jesus mesmo fala que o rei deveria mandar embaixadores, ainda contra aquele rei que estava vindo contra ele, estivesse longe, justamente para que fosse possível negociar algum tratado de paz, né, que ele se rendesse ali, né, e seriam poupados vidas e recursos também. Né? Caso contrário, aquele rei, ele poderia ser morto e todo o reino dele ser exterminado. Né? Então, essa parábola mostra muito claramente o que? Né? Que aquela pessoa que está no comando, no caso o rei, ele tem que ter esse discernimento e não agir de maneira o quê? De uma maneira imprudente, de uma maneira impensada, né? Ou agir na força do braço, mas ele deve avaliar bem as circunstâncias que o cercam, né? Sabendo que haveria problemas nessa batalha. Né? A análise dessas duas parábolas elas podem ser feitas de maneira conjunta. Né? Elas são curtas e objetivas, cada uma delas tem 2 versículos. Né? Então, na parábola do construtor da torre que nós vimos, né, a lição é bem clara, né? Planejar e avaliar os custos antes de agir. Né? Há ou não há condição de se terminar a torre antes de começar a lançar o fundamento. Né? E na segunda parábola, né, avaliar as possibilidades de sucesso, né, e tomar as ações que estejam dispostas esteja disposto a ceder. Então, a primeira é antes de empreender um projeto, né, eu vou executar aquele projeto ou não, eu tenho condição de realizar aquele projeto, e o outro é algo que já está em andamento, né, e eu tenho condição, né, nessa batalha de vencê-la ou não, né, e qual ação tomar. Né? Então, quando a gente compara essas duas parábolas, né, com a parte desse mesmo ensino que está nessa grande perícope, a gente tem que perceber uma importante verdade. Né? A primeira parábola, né, é que o fazendeiro precisa tomar uma decisão, né, de fazer ou de não fazer a torre, né, aquele construtor. Né? Eu vou fazer ou não? Eu tenho condição de edificá-la ou não? Né? Já na segunda parábola do rei, ele precisa tomar uma decisão prática. Né? Porém, ele não tem a mesma liberdade que tem o construtor. Né? Ele tem que fazer alguma coisa. Né? Porque ou ele vai à guerra, ou ele vai tentar um acordo de paz. Né? Então, as duas têm, os contextos das duas são diferentes. Né? Então, esse ensino, a gente não pode anular o contexto maior que Jesus está falando sobre a questão de discipulado. Né? Porque, para quem Jesus fala essas parábolas, provavelmente era uma multidão, né, uma grande multidão, que eram seguidores superficiais, que não haviam entendido ainda a radicalidade de seguir a Cristo. Né? Então, no primeiro momento, essas duas pessoas, né, esses dois protagonistas, né, o construtor e o rei, podem desfrutar de uma liberdade de ação, né? Construir ou não construir, né? Buscar verdadeiramente o reino de Deus ou continuar sonhando o ideal nacionalista, esperando o reino terreno, né? Então, isso que está relacionado, o que eles querem, né? Querem ter um reino espiritual, na qual Jesus é o rei, né? Desse reino espiritual, ou estão ainda insistindo em buscar um reino material, né? Será que Jesus, se ele fosse, por exemplo, ou aqueles seguidores fossem querer tomar o poder de Roma, né? Eles teriam condição de concluir aquela obra? Eles teriam vitória nessa batalha? Né? Então, Jesus, de fato, né, é o verdadeiro pão que desceu do céu e foi enviado por Deus. Né? Então, a visão de Jesus é uma visão muito prática daquela decisão que os discípulos teriam que tomar ao seguir a Cristo. Né? A quem eles estavam querendo seguir e qual tipo de recompensa eles queriam para a vida deles. Né?
Jesus mostra que não há possibilidade de neutralidade, né, nesses três ensinos que nós vimos, né? Primeiro é preciso ponderar e planejar antes de tomar a ação, né? As pessoas têm que entender, né, o contexto em que elas estão inseridas, né? Tem que ter essa clareza, porque você só consegue tomar uma decisão se você entender o contexto em que essa decisão tem que ser tomada, né? É necessário, então, que uma decisão seja tomada. Não existe neutralidade, né? Eu vou ou não vou seguir a Cristo? Eu vou tomar ou não vou tomar a minha cruz, né? Eu vou negar ou não vou negar os meus familiares ou a mim mesmo, né? E essa tomada de decisão da maneira correta, né, a partir dessa direção, é que a pessoa tem que estar disposta a ceder, né? Ceder o quê, no caso do discípulo? Justamente abrir mão daquilo que ela entende que é melhor para a vida dela em relação àquilo que Cristo propõe, né? Que é ser um discípulo dele e ser um cidadão do reino dos céus, né? Então, essas pessoas, no contexto que Jesus conta, essas parábolas, elas precisavam ser confrontadas, né? Precisavam entender que não poderiam permanecer neutras como estavam, né? Achando que tudo era festa, que era só comida e bebida, né? Mas aquilo que Jesus estava para enfrentar, que era a crucificação, que era a morte, que era o escárnio, elas teriam que estar cientes que isso também poderia vir a acontecer com elas, né? Como cristãos, como seguidores de Cristo, né? Então, elas tinham que realmente entender o que seria se tornar um discípulo de Jesus, né? E nesse mesmo capítulo, Jesus repete 3 vezes a mesma sentença, né? Vocês não podem ser meus discípulos, né? Lá no versículo 26, 27 e 33, né? Ressaltando que não era qualquer um que poderia segui-lo, né? Que é muito interessante, porque as multidões, né, elas viam a Cristo Jesus por N razões, mas quando Jesus apresentava a realidade, a radicalidade do seguir a Cristo, muitas pessoas se escandalizavam e o abandonavam. E essa pergunta, meus amados, é feita para nós ainda hoje, né? Qual é o nosso nível de entendimento que nós temos sobre ser discípulos de Jesus e quão dispostos nós estamos de abrir mão daquilo que a gente entende que é importante, que é precioso para as nossas vidas. E essas duas parábolas tratam justamente sobre a questão do discipulado, né? Na parábola da torre, né? Seguir a Jesus não é um mar de rosa, né? Envolve negar, envolve tomar cruz, envolve fazer esforço, envolve sofrer, né? Nós precisamos avaliar e refletir sobre o que isso significa para nós, né? Como cristãos, né? Já na parábola do rei, né? Jesus ensina que é necessário uma genuína compreensão dos assuntos, né? Que conduz os seus seguidores à autonegação e à capacidade de ceder e renunciar a tudo por causa do amor ao Evangelho, né? Então, a radicalidade, ela se encontra justamente aí, né? A nossa capacidade de negar e renunciar a tudo. Algo que não é fácil, porque a maior parte das pessoas não estão dispostas a isso, né? As pessoas querem ter prazer agora, querem viver o momento e não estão tão preocupadas assim com o futuro, né? E Jesus aqui não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa, né? Jesus, ele nunca se importou com o número, ele nunca se importou com grandes multidões, ele se importou sempre com a qualidade daqueles que o seguiam, né? A mesma coisa, por exemplo, no exército lá de Gideão, né? Em que começaram vários junto com Gideão e no final sobraram 300, né? Então, Deus nunca se importou com quantidade, mas ele sempre se importou com qualidade, sempre se importou com interesse de coração, com o desejo genuíno que a pessoa tem de amá-lo e de fazer a vontade dele, né? Essas daí são como aquelas sementes que a gente viu lá, né, na parábola do semeador que eu já citei, que elas se empolgavam, né, com a mensagem de Jesus, mas quando começavam cresciam rápido, né, mas não tinham raiz. Aí quando começavam a ter as provas, né, sofrimentos e perseguições, elas desistiam, conforme Mateus 13, 20 e 21. Né? E o problema é que isso ocorre, né, em condições dessas pessoas
ao final da situação delas, pode ser pior do que a condição inicial, né? Por exemplo, no caso do construtor da torre, se ele começa a fazer aquela torre e abandona, ele seria motivo de chacota. Primeiro que ele teria investido recursos que ele tinha numa coisa que não virou nada, né? Que não foi concluído. E ainda teve que ouvir o quê? Ainda teve que ouvir chacota, né, daquelas pessoas que sabiam que ele tinha começado a torre e não havia conseguido concluir. Da mesma maneira, o rei, né? O prejuízo que teria aquele rei, caso ele insistisse em querer ir à batalha, né? Na força do seu braço e fosse derrotado, né? Seria uma grande ruína. Né? Por fim, meus amados, para nós encerrarmos, né, esse estudo, como conclusão das parábolas, né, Deus sempre tem um propósito naquilo que ele faz. Né? Nada que Deus faz é sem propósito. Né? Então, nós também precisamos ter esse propósito. Aquilo que nós desejarmos, né, nós precisamos planejar, né, alcançar os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Né? Não ser reprovado na nossa carreira de discípulo de Cristo. Né? Chegar ao final da nossa batalha, né, e a nossa caminhada, né, e ouvir do Senhor, né, bem-aventurados, vinde a mim, né, benditos de meu Pai, né, que fostes fiéis até a morte. Né? Jesus mesmo fala, né, ser fiel até a morte e darei a vocês a coroa da vida. É isso que ele quer, que nós terminemos a nossa carreira fiéis a Ele, né? Que nós não neguemos ou caiamos ou ficamos pelo meio do caminho. Né? E isso daí, né, como exemplo, né? Se nós quisermos ter, né, no caso eu já sou casado, né, mas para quem ainda não é casado, né, e quiser ter um casamento casamento abençoado, ele tem que planejar o seu namoro, né, quem que vai namorar, né, pedir a Deus orientação, depois fazer um noivado bem planejado, né, depois um casamento de tal maneira que ele possa cumprir, né, os princípios, seguir os princípios de Deus, né. Então a nossa vida ela envolve planejamento. Né? Dura coisa são aquelas pessoas que são como folhas ao vento. Né? Hoje em dia querem uma coisa, amanhã querem outra, depois não querem mais nada, começa um projeto, abandona, vai para outro, vai aqui, vai lá. Né? Jesus não quer que nós sejamos inconstantes, mas Ele quer que nós sejamos constantes e firmes naquilo que nós nos propomos a fazer, que é segui-lo, né? Sermos seus discípulos. Né? Se nós quisermos ter intimidade com Deus, devemos buscá-lo diariamente, né? E fugir dos embaraços e tropeços da vida, né? Negar a Cristo, buscar a Deus, né? Ter uma vida de comunhão com Ele é algo que nós devemos experimentar diariamente, né? E não apenas de vez em quando. Por exemplo, Daniel, né? Quando ele foi levado lá para a Babilônia, ele colocou no coração dele a disposição dele não se contaminar com as iguarias do rei, né? Apresentou aquilo diante de Deus e Deus confirmou e Deus abençoou ele grandemente, né? Então, se ele não tivesse um propósito na vida dele, né, ele não teria conseguido se tornar o que ele foi e cumprir aquilo que Deus tinha planejado na vida dele. Né? E, por fim, nós devemos seguir a Cristo, né, Jesus, até o último dia da nossa vida. Né? Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida, conforme está lá em Apocalipse 2:10. Meus amados, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, que o Espírito Santo esteja falando com vocês, né? E que a gente realmente possa ser esse discípulo, né? Não que será uma tarefa fácil, tem sido, mas que nós possamos perseverar em Cristo Jesus. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que foi exposta. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu não nos deixas sem resposta, não nos abandona, não nos deixa, Senhor Deus, desamparados, mas Tu nos dás a Tua palavra como bússola para nós. Tu colocas claramente aquilo que Tu esperas de cada um de nós, Pai. Então, somente que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Tu sabes, Senhor Deus, que somos fracos, que tantas vezes, Pai, tropeçamos, mas que em nosso coração possa haver sinceridade na Tua presença. De tal maneira, Pai, que possamos ser constantes a cada dia, possamos ter a nossa cruz em nossos ombros diariamente, negar a nós mesmos, termos a Ti como o nosso bem mais precioso. E que possamos, Senhor Deus, ser aprovados e sermos recebidos por Ti ali nas Tuas mansões celestiais.
Dá-nos um domingo na tua presença, guarda a vida de cada um dos meus amados e que possamos, Senhor Deus, ser fiéis a Ti até a morte, na certeza que herdaremos a coroa da vida. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um bom domingo e fiquem na paz de Jesus.